Glória a Deus. Quantos portam Bíblia? ¿Dónde está tu Bíblia? Recórrala, por favor. Antes de ler o texto, melhor, vosotros já podem ir buscando o texto, não? Lucas, capítulo 19, versículo 1 hasta el 10, ou hasta 10. Quem está aqui esta manhã por la primeira vez? É a primeira vez que está aqui em esta igreja. ¿Por que perguntamos? Aí está, primeira vez. ¿Por que perguntamos? Quem mais? Primeira vez? Não, seguro. Quem mais? Sim? Levanta a mão. Primeira vez. Mira quanta gente há por la primeira vez. Pergunto porque nós preparamos um regalo para as pessoas que vêm por la primeira vez. Tranquilo, não é trampa, é grátis, ok? Antes de ir a casa, passe por el mostrador que está allí em la entrada, recoja vuestro regalo. Todas as manhãs, quando for a desayunar, recordará de nós outros. Amém? Sejam bem-vindos a este lugar. Quantos encontraram Lucas 19, versículo 1? ¿Encontramos? Bueno, se não encontramos, está aqui, não? Em la pantalla. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo entrado Jesús em Jericó, iba passando por la ciudad. E sucedió que um varão chamado Zaqueu, que era jefe de los publicanos e rico, procurava ver quem era Jesús, pero não podia, a causa de la multitud, pois era pequeno de estatura. E correndo delante, subiu em um árvore sicômoro para ver-lhe, porque havia de passar por allí. Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, le viu. E le dijo: Zaqueu, date prisa, desciende, porque hoy es necesário que pose yo en tu casa. Então ele descendendo a prisa e le recebeu gozoso. Ao ver isto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a posar com um homem pecador. 8. Então Zaqueu, puesto em pé, dijo al Senhor: He aquí, Senhor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. E se em algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo quadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porquanto ele também dijo: es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar los que se había perdido. Amém, mis hermanos? Vamos orar ao Senhor. Assim como está, cerre seus olhos, oremos ao Padre. Senhor, rendimos gratitud e adoração a tu nome por todo lo que está haciendo em esta preciosa manhã. Pero eu sei que o Senhor jamás irá deixar que su palavra ou que os hermanos volvam vazios sem que sua palavra seja ministrada. Por isso eu te pido uma vez mais que os céus sejam abertos sobre este lugar. Abre nossa mente, abre nosso coração, Senhor. Habla com nós esta manhã. Necessitamos escuchar tu voz. Em nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Eu sempre digo que se tu puedes poner su teléfono em el modo avião, seria bueno, para que nadie te llame em los próximos minutos, porque Deus hablará com nós seguramente, não? Pero não será por meio de uma chamada. Então, tranquilos, só uns minutos e já volveremos a conectar com a terra, não? Sempre eu comparto com vosotros um tema ou um título para a predicação, não? E o título para esta manhã é Mais que uma visita. Mais que uma visita. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Muito bem. Quantos conhecem a história de Zaqueu? A ver, é muito conhecido Zaqueu antes, está famoso. Né? Bueno, acabamos de ler sua história. Diz a Bíblia que Zaqueu era um homem rico. E não há nenhum problema com isso. O problema era a forma ou a maneira que Zaqueu se quedou rico, explotando a seus paisanos. Porque Zaqueu trabalhava para o governo de Roma. Então, Zaqueu era a hacienda de la época. Quem lhe gusta de la hacienda?
É a mesma coisa de eu perguntar, quem lhe gusta Zaqueu? A gente diz, não? Não sei vosotros, pero quando chega uma carta de Hacienda em casa, eu tenho medo de abrir. Não? Então, se todos nós outros temos medo de receber uma carta de Hacienda, algo, não? Abrir aí o ordenador, estar aí uma notificação, porque sabemos que vem para cobrar impostos. Em Brasil, a Hacienda se chama Receita Federal. E o símbolo da Hacienda em Brasil é um leão, não? Que vem para devorar todo o que encontra. Não? Zaqueu era a Hacienda da época, um cobrador de impostos. Hoje a coisa está moderna, cobram os impostos direto na conta, quando há dinheiro aí na conta. Pero na época de Zaqueu, tocavam de porta em porta para cobrar. Pero o problema é que Zaqueu era um judío que trabalhava para os romanos, cobrando impostos de los seus paisanos. Então, se tinha um problema, este homem é um traidor, porque explota a seus paisanos, era odiado por la gente. Isto passava com Zaqueu. Quizás em nossos dias, paisanos não exploram paisanos. Amém? Não escutei. Amém. Parece que explorar não é bueno, nunca. Pero parece que nos ofendemos mais quando um paisano explora o outro, não? Dizemos, esse é o que deveria echar-me uma mano e me echa um cuchillo, não? Agora, é interessante a forma com que Jesus vê Zaqueu. É diferente da maneira com que a sociedade vê Zaqueu. Jesus le busca com a mirada, Jesus le chama por el nombre, e Jesus vai hospedar-se em sua casa. A visão que Jesus tinha de Zaqueu era como uma alma sedenta por salvação, e não como um cobrador de impostos. Nós ponemos etiquetas em las pessoas, vamos etiquetando as pessoas, vamos ponendo apodos em las pessoas, pero Jesus te conoce por el nombre. Jesus não conhece a nós outros por la profissão que desarrollamos, por algo que hicimos. Ele nos conhece por el nombre. Então, Jesus não chama a Zaqueu, este aí, este estafador, este cobrador, não, chama por seu nome. Então, a maneira com que Jesus vê um pecador é muito distinto do que nós outros vemos um pecador, porque somos llenos de prejuízos, hermanos. Para nós outros, toda a misericórdia do mundo. Para o outro, toda a justiça e a ira de Deus do mundo. Pero o Senhor via Zaqueu como uma alma hambrienta e sedenta por salvação. Agora, a sociedade, quando mira a forma com que Jesus trata Zaqueu, eles começam a murmurar. Não é isto que diz o texto que acabamos de ler? Diz assim, ao ver isto, todos murmuravam, dizendo que havia entrado a pousar em la casa de um homem pecador. Então, mira que a sociedade dizia, eu entrar em la casa de Zaqueu? Jamás. Eu acercar-me a Zaqueu? Jamás. Eu relacionar-me com Zaqueu? Jamás. Pero Jesus entra em la casa de Zaqueu. Jesus se relaciona com Zaqueu. Jesus posa em la casa de Zaqueu. Mira a diferença. Nós devemos tomar muitíssimo cuidado, incluso os que estão há muitos anos na igreja, para não nos convertirmos em uma espécie de fariseu, donde pensamos que somos demasiado santos para nos acercar a pessoas que caíram em pecado ou cometeram um pecado, ou estão em la prática del pecado, quando a missão do evangelho é justo ir ao pecador para resgatá-lo, e não apartá-lo, e não ter um rechaço destas pessoas. Nós outros rechazamos a prática del pecado, pero jamás el pecador, porque o pecador poderá ser transformado, liberado e salvo por Jesus. Será que nos olvidamos de onde Jesus nos quitou? Quando eu hablo com meus amigos de Brasil, de la juventude, quando eles começam a estar um pouco presumidos, eu digo assim, eu te conosco, hein? Eu te conosco há tempo, eu conosco tua história,
eu sei quem tu eras. ¿No? Então, será que nos olvidamos, muitos de nós outros, de onde o Senhor nos sacou? Diz a Bíblia que Jesus estava em Jericó, Jesus estava de passo por Jericó. E Zaqueu não perde a oportunidade. Quizás seria a única oportunidade que Zaqueu tinha para ver Jesus, para estar com Jesus, para encontrar com Jesus. Zaqueu não perde a oportunidade de ter sua história transformada. E sabe, irmãos, que o mesmo Jesus sigue com nós outros, e o mesmo Jesus sigue transformando vidas, salvando vidas, assim como salvou Zaqueu. Pero haga como Zaqueu, busque. Zaqueu foi em búsqueda de sua transformação, de sua resposta, de la mudança, del cambio. Não podemos nos quedar passivos. Ai, tanta gente, ai, la multitud que está aí. Não? Zaqueu tinha alguns problemas, porque primeiro havia muita gente, e depois diz a Bíblia que era de baixa estatura. E os que são de baixa estatura, quando vão a la calle Larios é mais fácil, porque a luz é para arriba, não? Então, pero quando estamos em é fácil, não? La calle Larios é democrática, é para todos, porque a luz está aqui. ¿No? Pero os que são de baixa estatura, quando vão a um evento, e eu sei porque minha esposa é bajita, não? Então sempre está buscando uma melhor posição para ver. E às vezes nós outros vamos a um evento, irmãos, e ela senta em la segunda fila, pero em la primeira fila senta um senhor de 2 metros, mais um pouco antes assim, e ela diz que não viu nada, não? Que não viu. Então, Zaqueu tinha um problema, que era a baixa estatura em uma multitud, não? Tinha o problema de rechazo de las pessoas, estar em meio da gente é como um político quando sai na calle. Já visto os políticos como são amados quando saem na calle? A gente lhe dá tantos elogios, não? A gente diz coisas que não pode repetir aqui na plataforma, não? Então, mira que Zaqueu, para estar em meio da gente, seria um problema. Pero ele necessitava ver Jesus, ele necessitava encontrar Jesus, necessitava estar com Jesus. Então, ele busca. Nós outros não podemos estar passivos delante de nossas necessidades. Devemos buscar ao Senhor. Que nenhum obstáculo, que nenhuma limitação te impida de acercar ao Senhor e buscar ao Senhor. Agora, me encanta a resposta de Zaqueu quando chegam em la casa de Zaqueu. Zaqueu se demonstra arrependido. E aqui é uma clave importante para a salvação: arrependimento. O Senhor perdona pecados, sim ou não? Pero para o Senhor perdonar pecados, eu necessito arrepender de mis pecados. O arrependimento é um pré-requisito para o perdão. Então, se tu diz a uma pessoa: Lucas, te ofendi, me perdona, pero tenho ganas de ofender-te de novo. Tu diz: hombre, que arrependimento é este? Não diz: te ofendi, hice mal, como diz aqui, meti la pata, necessito de tu perdão. Então, o problema não é o pecado, sona raro, não? Porque Cristo pagou o preço del pecado em la cruz. O problema são pecados ocultos. Pecados sem confissão, sem arrependimento, sem renúncia. Então, Zaqueu é claro, é transparente. Quando ele chega delante da presença do Senhor, ele manifesta seu desejo de retribuir a las pessoas que defraudou. Então, o que nós outros necessitamos é arrepender-se de nossos pecados. Pedir perdão. Há pessoas que têm uma dificuldade tremenda de pedir perdão. Pedir perdão a Deus e a las pessoas com quem me equivoquei. Porque imagina, hoje estou contigo, vale, Lucas? Imagina que eu ofendo a Lucas. E depois eu me arrependo. Chego em casa e digo: Senhor, perdona-me. Eu não deveria ter hablado desta forma com Lucas. O Senhor me perdona. E Lucas? E como está o coração de Lucas? Então, eu ofendi a Deus, pero também ofendi a Lucas. Então, eu tenho que volver a Ele, e además de pedir perdão a Deus, tenho que pedir perdão a Ele. Às vezes pensamos que arreglamos as coisas com Deus, pero nos olvidamos de arreglar as coisas com as pessoas com quem nos equivocamos. E pensamos que está todo bem. Não está bem.
porque a comunhão com Deus depende da comunhão que eu tenho com os demás. A comunhão que eu tenho com Deus depende da comunhão que eu tenho com os demás. Então, é necessário volver e dizer: equivoquei, perdona-me, perdona-me. Esse arrependimento sincero e quebrantado agrada o coração de Deus. Porque quando Zaqueu mostra seu arrependimento, seu sincero desejo de renúncia, mira, e arrepender-se, convertir-se, porque Zaqueu, eu vou falar várias vezes Mateus, já percebi, já me he dado conta, não te preocupe. Estou predicando acerca de Zaqueu. Aunque eu hable Mateus, é Zaqueu. Então, Zaqueu, o que passa é um processo de conversão. Hasta hoje, eu atuava desta maneira, eu ia por este caminho, eu tinha estas práticas. Pero a partir de hoje, eu vou por este caminho. Cambia as práticas, cambia a conduta, cambia tudo. É nova vida, diz a Bíblia. É um novo homem, é uma nova mulher. E é triste pensar que existem muitas pessoas que vêm a uma igreja, assistem os cultos, portam uma Bíblia, pero aún não são convertidos ao Evangelho de Jesus, porque ao sair desta reunião, as práticas seguem a mesma, e não há salvação em isto. A salvação necessita passar por um processo de conversão, e conversão é mudança, é cambio, é arrependimento. Então, é mirar e dizer: Senhor, hice mal, perdóname, estou arrependido. Además, diz a Bíblia assim que arrependimento passa por el perdão também passa por um processo de abandono da prática. Todo aquele que arrepende de seus pecados, que confessa seus pecados e abandona seus pecados, alcançará do Senhor misericórdia. De nada serve, Zaqueu poderia orar, dizer: ai, como estou arrependido, como hice mal. Pero lunes já volvia à mesma prática. Isto não são lágrimas de arrependimento, quizás de remordimento, pero não de arrependimento. Lágrimas de verdadeiro arrependimento implicam na mudança, em um câmbio de atitude. Imagínate que eu, como marido, me porto mal com minha mulher. E daí eu chego e disse: Pamela, perdona-me, falei coisas que não deveria ter falado. E Pamela disse: vale, eu te perdono. Pero lunes, volvo a falar as mesmas tonterias. Lloro, perdona-me, Pamela. Não sei hasta quando irá me perdonar. ¿Por quê? O problema não está com o perdão, o problema está com o verdadeiro arrependimento. E verdadeiro arrependimento implica em cambio, em mudanças de atitudes. Eu creio, escute, eu creio que não há causas perdidas para Deus. Zaqueu, quizás aos olhos de muitas pessoas, era um caso perdido. Esse não tem solução, é um ladrão. Ah, pastor, vai perder tempo com esta gente? Já escutei de alguns crentes. Pastor, vai perder uma vez mais, pastor? Vai perder quantos dias vai gastar? Jesus não desistiu de mim? Não desistiu de nenhum de vosotros? Por que nós outros iremos desistir das pessoas? E eu entendo que há situações que para o homem não há esperança, pero não há causas perdidas para o Senhor, que é o Deus de las causas impossíveis. O versículo 9 que nós outros lemos a princípio diz assim: de Jesus declara: hoje ha venido salvação a esta casa, porquanto ele também é hijo de Abraão. E daí ele diz: porque el Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar lo que se había perdido. Nos tarda em entender que Jesus vino para os perdidos, que Jesus vino para os mais necessitados. Nos tarda em entender que Jesus vino para os pecadores. Nos tarda. Será que se tu ver o pastor com uma pessoa que tu conhece a mala reputação em la sociedade, pero eu estou em uma cafeteria com esta pessoa, será que tu vai dizer assim: pastor, mira as companhias que o pastor está andando, ¿no? Esta mala gente aí. Mira, senta com um pecador, toma um café com um pecador. Será que pensamos que somos tão santos assim? Somos tão santos que não podemos sentar com uma pessoa que conocidamente vive na prática do pecado? Não é isto que Jesus nos ensinou. Jesus vino para buscar aquele que estava
perdido. E há exemplos na Bíblia, hermanos, de pessoas que já estavam por outro caminho, pero Jesus foi e resgatou. Recordam de Pedro. Pedro já havia desistido de seu ministério. Pedro disse: vou volver a minha vida normal, vou pescar, que é o que sei fazer. Chega desta coisa de Jesus, de Cristo, isso é muito perigoso. Vou volver a vieja vida. Quizás alguns passavam e diziam: mira, Pedro, hasta poucos dias estava com Jesus. Agora já abandonou todo, já olvidou. Pero Jesus vai estar ao encontro de Pedro, onde Pedro estava, para resgatar o ministério e o chamamento de Pedro. Não há ministérios perdidos para Jesus. Pastor, eu já fui um pastor, uma pastora, um missioneiro. Será que há solução para mim? A Bíblia diz que todo é possível a nosso Deus. Não há homem, mulher, relação, matrimônio, família, hogar que o Senhor não pode restituir. O Senhor ressuscita mortos. Não nos olvidemos disto. Recordam da mulher samaritana? Como será que era a fama da mulher samaritana na sociedade? ¿Ah? Essa daí? Na semana passada estava com o outro. Não pode falar nome porque vai que alguns de vosotros sejam. Não vou falar nome, pero não eres tu, não? Essa na semana passada estava com Juan. Agora já está com José. Mira. E uno chega e diz assim: é difícil atualizar as relações desta mulher. Cada vez que ele encontra está com um homem distinto. Não és feliz. Não? Em meu país há uma expressão que diz assim: esta tem o dedo podrido para relações. É que não acerta uma, só se equivoca. Agora, em uma situação como desta mulher, a sociedade rechaçava muitíssimo esta mulher, por os costumes da época, como a sociedade veia uma mulher divorciada. Já hoje as coisas não são fáceis, imagina em esta época. Não? Agora Jesus resgata uma mulher rechazada por la sociedade. Uma mulher que quizás aos olhos de muitos já estava totalmente perdida. Agora, este para mim é surpreendente, porque Jesus resgata este homem em el último minuto de sua vida. E aí eu vejo a grandeza da misericórdia de Cristo, que não se compara a nossa misericórdia. Jesus salva o ladrão de la cruz. Poucos minutos antes de la muerte, Jesus diz: hoje mesmo estará comigo em el paraíso. A misericórdia de Deus alcança um homem que quizás roubou toda a vida. E nós outros dizemos: isto não é justo? Isto não é justo? Eu imagino, que coisa de minha cabeça, que se eu estivesse delante de la cruz e fui assistir a morte do ladrão que roubou minha casa há 2 semanas, levou todo o que eu tinha. Para um brasileiro tem muito valor. Uma tele grande, que é mais grande que a parede da casa, não? Me roubou meu iPhone 16 Pro Max, não? E eu estava aí delante da cruz, dizendo: eu estou aqui para ver este homem morrer. Era um ladrão. Toda a gente que eu conosco na barriada roubou. Aí eu estou esperando sair hasta a última gota de sangue deste homem. Bueno, logrei assistir. Ojo para isto, não? Logrei assistir. Pero aí Jesus disse a este homem assim: hoje tu estará comigo em el paraíso. Eu digo: quê? Este homem, ladrão, em el paraíso? Que diria eu? Ele não é digno. Ele não é digno del paraíso. Quem é digno de la misericórdia? Quem é digno del perdão? Somos condenados, nascemos condenados, e se não é da graça, a misericórdia, del perdão de Deus, iremos para a condenação eterna. A única possibilidade de salvação do homem é a manifestação da graça de Cristo. E a graça de Cristo é tão amorosa que nos constrange. Porque eu queria ver este homem ir para o inferno e que queimarem o inferno por toda a eternidade. Que pecado tão grande roubar uma tele de um brasileiro. Não há pecado maior que esse. Bueno, só roubar um iPhone, que aí é mais caro. Pero Jesus alcança o perdido em el último minuto de vida. Por isso, não estranhe, não se quede assombrado
Se uma pessoa que tu conheceu toda a vida por seus pecados, chegar em el cielo e encontrar esta pessoa allí. Porque quem não estava em la cena e depois encontrar este homem em el cielo será um problema. Esse homem era ladrão. Há um predicador brasileiro que disse que em el cielo nós vamos ter algumas experiências. E é só uma conjectura. Eu não sei se essa palavra se explica algo em espanhol. Se explica ou não? É só uma conjectura. Alguns chegarão e terão a grata surpresa de encontrar pessoas que pensariam que não estava. Então chegarão e dizem, tu aqui? Não? A cabeça se quedará dando voltas. E teremos outra experiência de dizer assim, onde está? Onde está? Aquele predicador, aquele pastor, aquele profeta. Onde está? E vamos buscar e não vamos encontrar. Porque a misericórdia de Deus sobrepassa todo o entendimento humano. Jesus vino para resgatar aquele que já estava perdido a los ojos de la sociedade. Deus, e eu termino aqui. Quando um pastor disse que termina, é que falta um pouco, tá? Deus é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus que está em busca de restaurar e transformar pessoas. Sobre os pés, por favor, o grupo de alabanza se acerque para ajudar-me. Uma pergunta. Atenção, uma pergunta. Há alguma causa que creas perdida em tu vida? Há alguma causa em tu vida que disse, isto já não há mais solução. Isto já está perdido, pastor. Isso não é restauração, não há câmbio. Eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. Confie em Deus, que não há causas perdidas para Ele. Esta manhã eu quero orar por causas perdidas. Esta manhã eu quero orar por coisas que a los ojos de nós já não tem mais solução, mais salvação, mais esperança. Já está. Quizás eu esteja falando hasta mesmo de ti, de algumas pessoas que estão aqui. E dizer, pero nós declaramos por meio da música, não? Nós declaramos a bondade de Deus. Deus é bueno. Deus é bueno. Eu sei que nós, hasta el mismo Jesus, quando diz, Jesus, tu eres bueno, ele diz, não, bueno es el Padre que estás en los cielos. La bondade de Deus, la benignidade de Deus, las misericordias del Señor, es la causa, dice la Biblia, la misericordia del Señor, es la causa de nosotros não sermos devorados vivos. E esta misericórdia se assinueva cada manhã. Imagina, nós somos pouco tolerantes com os erros de los demás. Hasta aceitamos, hasta certo ponto. E aí, dizemos, já está. Não? Por isso o Senhor disse, Pedro, é para perdonar 70 vezes 7. Sim, para fazer um lío mesmo na cabeça e nós que era 70 vezes 7, já vou contar. Não? Por dia, vale? Não há capacidade de ofender tanto uma pessoa assim em um solo dia. Irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus estão sobre este lugar.